Sejam bem-vindos à aula de hoje. Antes de começar a aula, eu queria parabenizá-los pela determinação, pela organização que vocês estão tendo com essa nossa nova modalidade à distância de aulas. Espero que tudo isso possa passar rapidamente para que nós possamos voltar com as nossas aulas presenciais, mas por enquanto precisamos de determinação e organização para dar conta de tantas coisas que estão sendo exigidas. Então nós temos muitos TDs, atividades, videoaulas. Isso, se você não tiver uma organização, pode acabar sobrecarregando. Então vamos nos organizar para que nós possamos dar conta de tudo, tá bom? Então, antes de tudo, queria parabenizá-los por estarem cumprindo com tudo, tirando dúvidas no Classroom, realizando todos os deveres, todos os TDs, realmente se empenhando nesse novo papel de aluno que está sendo exigido frente a essa pandemia, ok? Então, vamos lá. Gente, nas aulas anteriores, nós estávamos estudando outros gêneros textuais. Semana passada estudamos as leis e os estatutos. Hoje nós vamos estudar o que são os gêneros textuais. Então, nós vamos ver o que são gêneros textuais, nós vamos ver exemplos de gêneros textuais e veremos também os tipos de gêneros textuais, que nós pensamos que existem somente os literários, mas os gêneros textuais são divididos em 3 grupos. Nós temos os gêneros literários, nós temos os gêneros dramáticos e nós temos os gêneros líricos, tá certo? Então vamos ver cada um deles, conhecer melhor a fundo o que são esses gêneros textuais que nós estudamos durante o ano todo na escola. Então vamos lá. Gênero textual. São as estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Gente, nós temos gêneros textuais também orais, tá certo? Vale ressaltar porque alguns pensam que é somente escrito, não é. Nós temos palestras e seminários, nós temos o gênero textual discurso, também é muito parecido com palestra. Nós temos diversos gêneros orais, então gênero textual também pode ser oral, tá bom? Não é obrigado a ser somente escrito. Continuando, essas estruturas são socialmente reconhecidas, pois se mantêm sempre muito parecidas, com características comuns, procuram atingir intenções comunicativas semelhantes e ocorrem em situações específicas. Pode-se dizer que se tratam de variadas formas de linguagem que circulam na sociedade, sendo eles formais ou informais. Cada gênero textual tem seu estilo próprio, podendo então ser identificado e diferenciado dos demais através de suas características. Então, gente, imaginem assim, que os gêneros textuais são grupos separados que formam um todo, só que cada grupinho desse tem características. Por exemplo, a carta vai ter suas características, o resumo vai ter suas características, o artigo de opinião vai ter suas características. Então, como é que eu vou dizer que um texto ele é um poema? Pelas características dele, tá certo? Então, nós vamos ter vários textos que eles vão ser semelhantes e por isso eles são classificados dentro de um gênero textual, tá certo? Eu trouxe aqui alguns gêneros para vocês. Antes disso, só para explicar uma coisa. Nós vamos ter, durante esse momento dos gêneros textuais, palavras destacadas como dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, características narrativas, só que eu não vou explicar isso nessa aula. Nossa próxima aula é sobre tipologia textual, que são os tipos de texto. Então, nós vamos ter uma aula só para eu explicar para vocês quais são essas tipologias, que são essas palavrinhas que estão grifadas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Notícia. Podemos perfeitamente identificar características narrativas. O fato ocorrido que se deu em um determinado momento e em um determinado lugar, envolvendo determinados personagens. Características do lugar, bem como dos personagens envolvidos,
são muitas vezes minuciosamente descritos. Reportagem é um gênero textual jornalístico de caráter dissertativo argumentativo. A reportagem tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara com linguagem direta. Carta ao leitor é um gênero textual do tipo dissertativo argumentativo que possui uma linguagem mais pessoal e leve, em que se escreve aos leitores. Então, alguns desses gêneros vocês já conhecem, porque faz mais parte do cotidiano, como a notícia e a reportagem. Outros já é mais distante de vocês, por não fazer tanto parte do nosso cotidiano. Então, vamos aqui para o gênero propaganda. É um gênero textual dissertativo expositivo, onde há o intuito de propagar informações sobre algo, buscando sempre atingir e influenciar o leitor, apresentando na maioria das vezes mensagens que despertam as emoções e a sensibilidade do mesmo. Bula de remédio, um gênero bem comum, não é, pessoal? Dentro do nosso contexto, acho que todo mundo já pegou uma bula, teve que ler para ver como é que tomava o remédio, qual seria o horário e tudo mais. É um gênero textual descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, que tem por obrigação fornecer as informações necessárias para o uso do medicamento. Receita é um gênero textual descritivo e injuntivo, que tem por objetivo informar a fórmula para preparar tal comida, descrevendo os ingredientes e o preparo destes. Além disso, com verbos no imperativo, dado o sentido de ordem para que o leitor siga corretamente as instruções. Então, gente, aqui na receita nós vamos ter, por exemplo, verbos como pegue, como misture, faça. Então, verbos assim que dão comandos para o leitor, nós chamamos de verbos no imperativo. Editorial é um gênero textual dissertativo argumentativo que expressa o posicionamento da empresa sobre determinado assunto, sem a obrigação da presença da objetividade. Tutorial é um gênero textual injuntivo que consiste num guia que tem por finalidade explicar ao leitor passo a passo e de maneira simplificada como fazer algo. Entrevista é um gênero textual dissertativo expositivo que é representado pela conversação de duas ou mais pessoas, o entrevistador e os entrevistados, para obter informações sobre o entrevistado ou algum outro assunto. História em quadrinhos é um gênero textual narrativo que consiste em enredos contados em pequenos quadros através de diálogos diretos entre seus personagens, gerando uma espécie de conversação. Charge é um gênero textual narrativo onde se faz uma espécie de ilustração cômica através de caricaturas com o objetivo de realizar uma sátira, crítica ou comentário sobre algum acontecimento atual, em sua grande maioria. Gente, para quem não sabe, sátira é humor com uma pitada de crítica. É algo que é engraçado, mas na verdade está criticando algo, tá certo? Gente, essa tabela aqui que eu preparei para vocês, ela vai resumir um pouco, deixa eu ver aqui onde eu posso colocar essa câmera. Ela vai resumir um pouco, tem alguns gêneros textuais, né, não tem todos, e onde nós vamos encontrá-lo, qual é a modalidade discursiva, o ambiente onde esses gêneros vão circular. Então, por exemplo, a novela é um gênero que narra, né, narrar, modalidade discutiva. O suporte da novela, nós temos a TV como suporte. O ambiente onde vai circular esse gênero, mídia televisiva, e a interação, os autores com os telespectadores. E aí vai variar de acordo com o gênero, não é isso? Então, cada gênero vai ter suas características. Agora, gente, como eu falei lá no início, os gêneros textuais eles são divididos em 3 grupos. Nós temos os gêneros literários, nós temos os gêneros dramáticos, nós temos os gêneros líricos, tá certo? E nós vamos conhecer aqui um pouco de cada um deles, tá certo? Bora lá. Gênero narrativo. Na antiguidade clássica, os padrões literários reconhecidos eram apenas o épico, o lírico e o dramático. Nesta classificação, o gênero épico há a presença de um narrador, que fundamentalmente conta a história passada de terceiros. Isso implica certo distanciamento
entre o narrador e o assunto tratado, coisas que não ocorrem no gênero lírico. Os verbos e os pronomes quase sempre estão na terceira pessoa. Além disso, os textos épicos pressupõem a presença de um ouvinte e de uma plateia, que estaria escutando o narrador. Com o passar dos anos, o gênero épico passou a ser considerado apenas uma variante do gênero literário, narrativo, devido ao surgimento de concepções de prosa com características diferentes. Uma diversidade de gêneros, o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula. Porém, praticamente todas as obras narrativas possuem elementos estruturais e estilísticos em comum, que devem responder a questionamentos como quem, o que, quando, onde e porquê. Vamos agora conhecer alguns gêneros textuais que estão dentro do gênero literário. Primeiro, o gênero épico, que é esse que eu estava falando tanto ali, com a característica dele. São geralmente longos e narram histórias de um povo ou de uma nação. Envolvem aventuras, guerras, viagens, gestos heróicos, etc. Normalmente, apresentam um tom de exaltação, isto é, valorização de seus heróis e seus feitos. 3 exemplos são os Lusíadas, de Camões, e Odisseia, de Homero. Romance é um gênero completo, com tempo, espaço, personagens bem definidos e de caráter mais verossímil. Também conta com as façanhas de um herói, mas principalmente uma história de amor vivida por ele e uma mulher, muitas vezes proibida para ele. Apesar dos obstáculos que o separam, o casal vive sua paixão proibida, física, adúltera, pecaminosa e por isso costuma ser punido no final. É um tipo de narrativa mais comum na Idade Média. Exemplo, Tristão e Isolda. É a novela, característica desse gênero. É um texto caracterizado por ser intermediário entre a longevidade do romance e a brevidade do conto. Como exemplos de novelas podem ser citadas as obras O Alienista, de Machado de Assis, e A Metamorfose, de Kafka. O conto é um texto narrativo breve, de ficção, geralmente em prosa, que conta situações rotineiras, anedotas e até folclores. Anedotas, pessoal, são piadas, tá certo? Caracteriza-se por personagens previamente retratados. Inicialmente faziam parte da literatura oral. Boccaccio foi o primeiro a reproduzi-lo, de forma escrita com a publicação de Decamerão. Fábula é um texto de caráter fantástico que busca ser inverossímil. As personagens principais não são humanas e a finalidade é transmitir alguma lição de moral. A crônica é uma narrativa informal, breve, ligada à vida cotidiana, com linguagem coloquial, que é a mesma coisa de linguagem cotidiana, até uma linguagem do nosso dia a dia. Pode ter um tom humorístico ou de um toque de crítica indireta, especialmente quando aparece em seção ou artigo de jornal, revistas e programas da TV. Crônica narrativo-descritiva apresenta a alternância entre os momentos narrativos e manifestos descritivos. Ensaio é um texto literário breve situado entre o poético e o didático, expondo ideias, críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de um certo tema. É menos formal e mais flexível que o tratado, consiste também na defesa de um ponto de vista pessoal e subjetivo sobre o tema humanístico, filosófico, político, social, cultural, moral, comportamental, etc. Sem se paute em formalidade como documentos ou provas empíricas, ou dedutivas de caráter científico. Exemplo, ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, ensaio sobre a tolerância, de John Locke. Deixa eu ver. Pronto, gente, nós vamos terminar por aqui, pois os gêneros que nos interessam são os gêneros literários. Os dramáticos e os líricos, eles não fazem parte do nosso estudo, tá certo? Então, nossa aula hoje, nós vamos finalizar por aqui. Qualquer dúvida,
Procurem lá no Classroom para que nós possamos esclarecê-las, tá certo? Tchau!